Salve, Telatrekkers! Como é que vocês passaram a semana? A gente chegou no segundo episódio de Lower Decks, enviados em uma tradução livre, e eu tô mais satisfeito com esse episódio do que com o episódio anterior até. Gostei bastante da história, achei que ela se desenvolveu de uma forma em que o enredo teve muito mais propósito do que aquela história que eu achei bem bobinha ali, que foi colocada no anterior só para ligar os pontos. Aqui a gente basicamente teve duas sequências de histórias sendo contadas ao mesmo tempo, e eu vou deixar um aviso para vocês que eu vou falar de forma livre, então vai sim conter alguns spoilers, apesar de eu não pretender fazer nenhum comentário muito específico cena a cena, como se isso aqui fosse de repente uma recapitulação do episódio. Mas dessas duas histórias a gente, creio eu, que possa tirar que foi falado ali sobre o amor que você tem pela carreira, quanto você tem de comprometimento por aquilo que você faz. Então, por um lado, a gente tinha o Boimler, que é da divisão de comando, está tentando aos poucos crescer e se mostrar como sendo cada vez mais capaz e digno de atenção, digno de receber desafios maiores, né, afazeres mais relevantes. Então ele às vezes acaba meio que forçando a barra para conseguir estar em situações onde ele talvez não esteja tão preparado quanto ele gostaria, mas de qualquer forma você vê que no coração dele mora isso mesmo, essa vontade de conseguir estar ali junto com o pessoal do comando. Por outro lado, a gente tem o Rutherford, que é um cara que parece que foi talhado especificamente para a vida da engenharia, aonde talvez ali por uma espécie de mal interpretar de palavras ou um compromisso que talvez ele não tenha entendido, que não era tão focado quanto ele achou que fosse em primeiro momento, ele resolveu de repente explorar o que é a vida em outras divisões e foi experimentando coisas ali de formas cada vez mais catastróficas, apesar da gente ver que para pelo menos uma delas ele tinha talento de fato, né, de verdade ali, para conseguir brilhar naquele determinado espaço se ele resolvesse ir por ali, ainda que com uma ajudinha de tecnologia, mas de qualquer forma pareceu bem aceito. O que eu vi o episódio brincar bastante foi com esse negócio de toda vez que ele demonstrava interesse de confrontar alguém com um pedido de transferência, alguma coisa, eles fazem aquele suspense, aquela coisa, aquele momento, depois você vê que não, tudo bem, realmente são pessoas que torcem por pessoas. Na engenharia ele parece ser bastante querido, então o pessoal ali, quando vibra o nome dele, você vê que tem, de fato, esse negócio deles estarem torcendo por um colega de trabalho que eles sabem que oferece bastante, ele se esforça bastante e entrega bastante de si. Mas é interessante você ver ele passeando pelas outras divisões e experimentando um pouquinho das outras coisas ali. Com isso a gente vai enriquecendo um pouco do que a gente sabe a respeito dos outros personagens do primeiro escalão e um pouco mais da nave. Por outro lado, a gente continua na história do Boimler e a gente tem um certo probleminha aqui, porque como de fato ele divide o protagonismo da série com a Mariner, a gente acaba vendo que ela é uma personagem que tem uma facilidade muito grande de demonstrar um lance de protagonismo um pouco exacerbado, como a gente já viu na Michael. Eu acho que eles têm uma proposta diferente, eu tô vendo isso nas nuances, a gente tá só no segundo episódio, então não dá realmente para fazer grandes cobranças em relação a isso, mas o que me deu para entender ali, o que me surgiu na mente foi que esse negócio dela ser filha de uma capitã e de um almirante, ela provavelmente passou a vida inteira dela em meio a coisas da frota, num ambiente ali que a gente pode considerar como militar, vendo mil e uma, vendo espécies diferentes e interagindo com situações diferentes. Então o que muita gente que só vai de fato ter contato com a academia e talvez até com essa diversidade toda, espécies diferentes de alienígenas, muita gente provavelmente nunca saiu do próprio planeta até de fato entrar na frota. Essa vida onde você transita para ir morar numa colônia ou fazer comércio, ou o seu trabalho fica numa estação de pesquisa distante e tudo mais, tanto é para poucos quanto mesmo esses provavelmente não viajam tanto de um lado para o outro. Personagens que fazem bastante viagem e estão sempre com uma mala e sempre indo de um lado para o outro, mas eles seriam de fato a minoria dentre os personagens que a gente tem na franquia. Então é de se esperar que ele, por mais boa vontade que tenha, aquele negócio todo, não tenha tanta vivência quanto ela. Ela é uma pessoa mais espivitada, parece que está sempre disposta para uma ação e até uma briga. Ela sabe aonde se enfia e ela tem uma lista de contatos aparentemente grande. A gente vê que ela acaba interagindo com pessoas e personagens ali. Ficaria estranho de alguém que em tão tenra idade, tão pouco tempo de serviço, já tivesse essa interação toda, mas ela tem um histórico. Foi inclusive citado no
no episódio anterior o fato dela ter sido rebaixada. Então, no mínimo, uma tenente júnior ela já foi. Talvez até algum cargo um pouquinho acima, como tenente full, né, com os 2 pins no pescoço cheios. Eu não sei se um rebaixamento ali chegaria ao ponto de colocar alguém como alferes, mas como ela demonstra um certo desapego por regras e tem essa dificuldade de se enquadrar com certas coisas ali, eu não estranharia que a série tivesse levado por um caminho desses e a desculpa fosse algo do tipo, pro próprio bem dela. Agora, algumas das coisas que eu achei um pouco difíceis de engolir, não porque eu não gostei do episódio. O episódio não tem nada de errado pela proposta do como ele se apresenta, sendo uma peça de comédia e tudo mais, mas já que tem essa discussão sobre se a gente considera o que a gente está vendo ali como canônico ou não, por exemplo, quando aparece logo no começo aquela entidade, aquela bolinha de energia que passa pelo casco e tal, e ela pula e acaba apanhando aquela criatura, né, aquela forma senciente, eu achei estranho do ponto de vista de que uma criatura consiga se tornar intangível ao ponto de passar por um casco de durânio, mas ao mesmo tempo ela pular e pegar o negócio meio que debaixo do sovaco fosse o suficiente para prender aquela criatura e depois colocar dentro de um cilindro, um container ali, fosse uma ameaça, por mais que você tenha a desculpa de que o cilindro de repente é magneticamente selado ou que tem algum paranauê esquisito ali. Mas de qualquer forma não é esse o ponto. O ponto para mim é o grau de inconsequência de um ser que ela classificou nas palavras dela como perigoso e por isso ela queria aprender, e de repente ele concede um desejo para ela que eu nem sei o quão relevante seria num mundo onde você consegue sintetizar os equipamentos que você quer. Ela pediu um modelo novo de tricorder lá e exauriu bastante da força dele, mas no fim das contas ela acaba falando, não, ok, vai lá, segue seu caminho, não me importo com isso. E a gente vê ele quando tava numa bolinha bem menorzinha, talvez bem mais fraco e tal, continua singrando ali pelo corredor e acaba entrando no peito da mãe dela. Uma coisa que no programa do Ready Room, que é apresentado pelo Will Wheaton, do episódio anterior, a gente viu que algumas das coisas que foram ditas ali pelo criador e por um dos outros responsáveis do setor de animação foi que a gente tem de fato um núcleo A dentro da nave, que é o pessoal da ponte, onde tem uma história muito parecida com as histórias que a gente via de repente ali na nova geração ou até em Voyager, que tá acontecendo. É que a gente não tá olhando por aquele caminho, a gente não tá com a câmera focada ali, mas de fato alguma coisa aconteceu, porque essa entidade uma vez solta, ela vai aprontar das dela, e aí fica aquela pergunta, aquele questionamento de até onde vai o grau de irresponsabilidade da personagem ao ponto de deixar que algo aconteça desse tipo, nesse nível, e ela não faça um report pra ninguém avisando que tem um intruso dentro da nave ou algo do gênero. Então esse tipo de coisa meio que ajuda pra me tirar um pouquinho ali daquilo que, como é uma franquia que eu tô acostumado a ver tratando de assuntos de forma séria, apesar de que ser sério não necessariamente significa que você tem que ignorar aspectos cômicos, isso acaba me gerando algumas perguntas que ficam no fundo da mente, tirando um pouco da atenção do que eu vou ver em outros momentos ali, e me impede um pouco de absorver o que está sendo entregue, principalmente por essa velocidade toda que eles estão colocando no episódio. Em relação a easter eggs, não tem nem o que falar, tem um monte deles espalhados e dessa vez eu percebi, talvez isso não possa ser considerado especificamente como um easter egg, mas é uma coisa que está espalhada bastante naquele distrito que eles vão levar o tal General Klingon lá. Tem espécies que você viu espalhadas pela franquia, que às vezes apareceram em um episódio solto aqui ou outro ali. Inclusive tem uma cena aérea que a gente vê a feira de cima e a gente acaba vendo 2 aurelianos ali, são 2 criaturas aladas, né, amarelas, que se você piscar, você perde facinho. Se lá o Rutherford, na parte da engenharia, acabou tentando experimentar outras divisões da nave para poder ver se ele se adequava em outros lugares, lá embaixo a gente vê a sucessão de pequenas desavenças e desaforos com a sorte que o Boimler vai tendo e vai cansando ele, até o ponto dele se questionar se ele realmente merece ou deve continuar nesse caminho de carreira, até o ponto onde ele basicamente desiste, e você vê a Mariner tendo que tramar alguma coisa para reverter essa situação aí, já que de certa forma ela colaborou para a coisa chegar nesse ponto. Apesar do fato de que eu acho que se ele tivesse ido sozinho, verde do jeito que ele se apresenta, ele provavelmente arrumaria confusões sim, ele de certa forma teve essa ajudinha aí do fato dela acabar fazendo com que certas situações saiam de controle com certa facilidade, apesar de, por outro lado, ela ser a própria pessoa que resolve a situação que ela mesma acabou gerando. Então, quando você vê naquela parte onde ela está conversando com o Ferengi, que é um velho conhecido e provavelmente um querido dela, você vê que ela armou para poder fazer ali um levantar de autoestima para que o cara tivesse de novo motivos para pensar que vale a pena sim investir nessa carreira da divisão de comando da Frota Estelar. Uma coisa que eu confesso que
Talvez eu esteja sendo um pouco ingênuo, não sei se ficou claro para outras pessoas de outra forma, mas a relação que o Rutherford começou a ter com a Tandy desde que ele estava contando para ela que aquele pseudo-relacionamento que estava para começar com aquela mocinha trio não ia para frente porque ela não prestava atenção em certos detalhes técnicos, como se ela não fosse nerd o bastante para ele, e a Tandy estava muito na dele, muito na hora, dizendo que ela concordava com ele e que entendia bem o que ele estava dizendo. Aquilo me pareceu um começo de uma amizade que talvez vá cair para algo mais. Então nesse episódio você vê que eles acabam fazendo esforços grandes para conseguir contornar necessidades de estar juntos e tudo mais, mas eu de fato não vi como se isso já tivesse sido declarado como um relacionamento formal, como se eles estivessem juntos. Eu acho que pode ser um romancezinho que vai se esticar por aí, mas eu creio que vai ficar um pouco nesse chove e não molha, e se é que em algum momento eles de fato vão ter alguma coisa. Por outro lado, eu vejo mais ou menos a mesma coisa acontecendo ou tendo potencial para acontecer com os outros dois personagens principais, que são o Boimler e a Mariner. Eu acredito que alguma coisa, até pelo grau de contato que eles têm, a forma como a coisa se desenvolve, por mais que ela vá assim fazer com que isso pareça impossível e tudo mais, porque ela tem esse espírito selvagem, eu creio que eles devem flertar nas histórias com, em algum momento, eles demonstrando algum tipo de afeto maior do que simples camaradagem e coleguismo ali entre eles. Em uma cena que passou muito rápido, e eu confesso que eu também não tive o tempo de parar e ir quadro a quadro para dar uma olhada, eu creio que talvez eles tenham brincado com colocar uma imagem ali de um dos personagens que pode talvez ser um Klingon mais puxado para os Klingons de Discovery, mas isso eu ainda não confirmei. Então, tirando um pouco desse negócio das coisas parecerem de certa forma bastante inconsequentes, a gente vê que tem uma história maior acontecendo por trás, que poderia estar sendo contada numa das séries live action, mas a gente está acompanhando coisas muito menores, como personagens que são apaixonados pelo seu trabalho dentro de um tubo Jeffrey, ou de repente não vê a hora de conseguir escoltar alguém importante para alguma tarefa num lugar também importante. Seriam coisas menores, coisas que a gente não teria tempo ou foco nisso nas séries que a gente costumou ver antes, com os personagens da nova geração, tipo Space Nine, Voyager, essa patota aí do século 24, mas de qualquer forma aqui eles conseguiram contar uma coisa que antes até me parecia ser meio, ou essas histórias vão ficar muito exageradas ou elas vão ficar muito bobas, mas acho que eles estão sim conseguindo encontrar um meio termo saudável ali, e a forma como a coisa seguiu nesse episódio me agradou, apesar daquilo que eu relatei sobre algumas coisas me tirarem um pouco do fato de que aquilo está sendo contado de um jeito que me levantaria perguntas incômodas se isso não fosse uma coisa declaradamente cômica. Então é isso aí, pessoal. Se vocês concordaram comigo, conversa comigo aqui nos comentários, deixem os impressões de vocês, ajudem, se vocês curtem esse trabalho que eu faço de trazer essas informações para vocês, deem um joinha, compartilhem o vídeo, se vocês conhecem alguém que vá curtir, ter um papo desses aqui, escutar um pouco dessas coisas, manda para ela o link do vídeo, eu sei que ela vai curtir. E pessoal, se vocês não quiserem perder nada, tem aí o sininho, é só deixar ativado, toda vez que eu lançar alguma coisa vocês vão ser avisados. Inscrevam-se no canal, e isso daí ajuda bastante a gente a crescer, manter a motivação para a gente continuar trazendo coisas para vocês. Não são só esses reviews que a gente tem feito, o pessoal aqui no canal está envolvido com outros projetos, e um deles é o projeto RPG. Então se você tem interesse de ouvir aí algumas das histórias que a gente está fazendo, também são de Star Trek, você pode colocar aí só o áudio se você quiser, a parte de vídeo ela é bem rica para poder mexer com a imaginação, e a gente vai fazendo a narrativa quase como se fosse uma espécie de audiobook interativo, né? Que a gente, enquanto joga, vai criando o enredo, e tem gente que está curtindo acompanhar com a gente. Em breve a gente talvez venha com novidades a respeito dessa mecânica, do como é que a coisa vai rolar, mas por enquanto a gente ainda está seguindo com o projeto da forma que está. Então agradeço a audiência de vocês, um forte abraço e até mais.